Mas como o pastor disse, né, hoje, além da abertura de missões, também é comemorado o dia do pastor. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor que está aí no nosso meio, porque além de pastor, ele também é um missionário que representa muito bem as missões pela qual nós estamos começando esse mês, né? E eu não vou pregar aqui a respeito do pastor, porque todos nós já sabemos, né? Hoje foi representado muito bem aqui pelas crianças na parte da manhã. A Bíblia nos orienta que nós devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles é que velam pelas nossas vidas a Deus, e o pastor tem a responsabilidade espiritual sobre cada um de nós, e ele dará conta a Deus por cada vida que ele está pastoreando, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu gostaria de pedir ao Alessandro que estivesse providenciando aí, porque nós vamos fazer agora para já ganhar tempo. Mas o mais interessante, sabe, meus irmãos, que eu vejo é quando o Senhor trata acerca dos pastores na Bíblia. Jeremias capítulo 23, versículo de 1 até versículo 4, a palavra do Senhor que fala assim: que ai dos pastores que tiram a lã da minha ovelha, diz o Senhor dos exércitos. Então daí nós entendemos o tamanho da responsabilidade, né? Porque o pastor ele tem que ter esse zelo, estar cuidando, e o Senhor adverte que se estiver pastoreando mal, o Senhor vai visitar com maldade aquele que estiver fazendo isso. Porque a pessoa nomeada por Deus para estar dando a direção, né, e conduzindo o rebanho do Senhor aqui na terra. E por hoje ser o dia do pastor, né, nós vamos estar aqui neste momento, a irmã Alessandra está vindo ali, simplesmente, pastor, uma lembrancinha, né, que a igreja vai estar presenteando o irmão, para que o irmão esteja sendo agraciado pelo Senhor. O irmão Elvésio está vindo aqui, gostaria que o senhor estivesse aqui, e o irmão Elvésio vai estar passando aqui então, as mãos do pastor, né, essa singela homenagem. Eu sei que o irmão merece muito mais do que isso, mas é uma singela homenagem somente por gratidão por tudo isso que o Senhor tem feito, representado em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, juntamente com toda a família, em nome do Senhor Jesus. Vocês não querem ver não, né? Opa! Essa camisa com terno novo fica bonito. O irmão Elvésio vai estar orando pela vida do nosso pastor, e logo então nós estaremos aqui trazendo a mensagem. Vamos orar. Já agradecemos, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, dando a ele vida, saúde, dando a ele, ó Pai, especial alegria de estar conduzindo essa igreja, Pai. Que sabemos que no caminho muitos espinhos podem aparecer, ó Pai, mas com a tua graça, com a tua bênção, que ele possa ter sabedoria para tirar um de cada vida, que ele possa saber amenizar a dor de cada membro dessa igreja no momento certo, que o Senhor possa estar ajudando a ele, ó Pai, a fortaleça cada dia mais, dando sempre o que ele precisa, que a saúde e a graça seja o seu filho, ó Pai. Muito obrigado por tudo, eu que te agradeço hoje por sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar, muito obrigado. Eu quero convidar a igreja. Aliás, o texto é muito conhecido, mas os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí. João capítulo 3. Qual versículo será que o Senhor colocou para a nossa meditação nessa noite? Alguém se arrisca? Amém. João capítulo 3, versículo 16. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, irmãos, porque ainda nós temos a ceia do Senhor, tá? Para a gente, essa gente termina na hora. Eu não vou fazer a leitura sozinho. Eu gostaria que toda a igreja estivesse recitando comigo, juntamente comigo, esse versículo, né?
para a nossa meditação nessa noite. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e a graça do Senhor neste momento para a ministração, Senhor, da Tua palavra, que venha servir, ó Deus, de edificação para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, escolhi esse texto aqui para falar nessa noite aos nossos corações. Deus falou muito comigo quando o pastor me pediu para que eu estivesse trazendo a mensagem aqui nessa noite. E o ensejo é muito pertinente, porque nós estamos falando da abertura de missões e que é um desafio Minas ainda ser ganha para Cristo. Nós temos muitos lugares ainda que não é alcançado pelo amor de Deus, muitas pessoas que ainda não têm a certeza da salvação, né? E eu escolhi esse texto porque ele expressa realmente o amor que Deus teve e tem pela humanidade em ter dado o teu único filho para morrer no nosso lugar para nos garantir a vida eterna. Nós vivemos em um mundo onde que nós vemos que muitas pessoas tentam de alguma maneira procurar, buscar para si um caminho para poder chegar a Deus. E nessa caminhada que nós trilhamos na nossa vida, nós deparamos com muitas pessoas que procuram de diversas formas um meio de encontrar com Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas nesses caminhos que escolhem têm sido enganadas e têm errado nas suas escolhas, porque são caminhos que infelizmente estão trilhando, mas não vão conseguir levar essas pessoas ao Senhor, né? Nós temos assim a certeza que a sede pelo Evangelho, pelo conhecimento de Cristo é muito grande, e a responsabilidade disso está nas nossas mãos, que detemos o conhecimento da verdade, temos a Bíblia em nossa mão como regra de fé e prática. Nós somos os responsáveis para estar transmitindo essa mensagem a essas pessoas. Essas pessoas buscam para a sua vida a paz, buscam para as suas vidas a felicidade, buscam para as suas vidas uma união familiar, mas têm procurado em caminhos que infelizmente não vão levar a alcançar esses objetivos. Muitos desses caminhos que infelizmente essas pessoas procuram são caminhos de morte, que não vai conseguir chegar ao objetivo que cada um está proposto para a sua vida. Eu fico assim estarrecido, sabe, irmãos, quando eu vejo alguns anúncios na cidade dizendo que pessoas aí estão procurando trazer paz para as pessoas, pessoas que não têm conhecimento, mas estão se colocando na posição de estar querendo fazer algo em favor de alguém para poder tentar minimizar o sofrimento, diminuir, às vezes a angústia, o trauma que a vida causa, e infelizmente essas pessoas buscam nessas pessoas uma paz que elas não podem encontrar. Certa vez eu estava passando em uma das ruas aqui da cidade e vi um anúncio de uma pessoa que falava que ela tirava todo o entrave matrimonial, que ela trazia a paz, que ela trazia segurança, que ela ministrava saúde, que ela tirava toda a ação do mal na vida da pessoa. Eu fiquei imaginando, mas ali então deve residir Jesus, Mas não, sabe, as pessoas estão procurando isso na forma mais errada. Tem gente procurando isso na tal da numerologia, na carta de tarô. Muitas pessoas estão buscando isso nos búzios. A idolatria ainda impera muito forte no nosso país, no nosso estado, E muitas pessoas têm trilhado buscando esses caminhos para poder tentar encontrar a paz da salvação, mas infelizmente não vão encontrar. Certa vez eu fiz uma pregação aqui na igreja e citei para os irmãos aqui o exemplo de uma pessoa que se chama José Humberto. O Alessandro trabalhava para ele. Quando eu cheguei lá no escritório dele, vou repetir aqui, ele estava cultivando algumas plantas ali, e eu falei, Zé Humberto, o que é isso? Ele falou, isso aqui tem comigo ninguém pode, espada de São Jorge, cravo não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas o que é tudo isso aí, esse negócio? Ele falou, isso aqui é para poder evitar que o mal entre aqui no meu comércio. Falei, meu amigo, você está colocando a sua condição, a sua necessidade nisso?
Se Deus, que é o Deus que é o guarda de Israel, não puder trazer a paz para este local aqui, não é isso que vai trazer a paz, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm buscado esses caminhos, né, tentando encontrar a salvação para as suas vidas. Sem falar, né, meus irmãos, nas seitas e religiões que só enganam as pessoas, né? Eu fiquei pensando, conversando com a Alessandra certa vez, quando trabalhava na Real Expresso, eu fui escalado para poder fazer um especial para a cidade de Guarulhos. E quando eu cheguei para poder pegar o ônibus ali, para poder fazer a viagem, eu fiquei sabendo que não era só um, eram 22 ônibus da empresa que estava sendo fretado com o pessoal de Brasília, Goiânia e Anápolis, que estava indo para Guarulhos para poder fazer um culto lá da tal da Shei Shiloé. Como é que é? Isso mesmo. Meus irmãos, eu fiquei admirado quando eu cheguei naquele local. Tinha 830 ônibus naquele local. E as pessoas saíam de Brasília até o lugar aonde que nós deixamos eles. São 14 horas e meia de viagem. Sabe para quê? Para ficar 15 minutos dentro do templo, fazendo as suas orações, buscando paz. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei estarrecido, porque eu falei assim: se nós fizéssemos um movimento desse evangelho, nós não conseguimos um terço de ônibus para poder fazer um trabalho desse. E as pessoas que têm essa crença, que não têm a certeza da salvação, buscam nesses locais a paz da salvação e a busca interior, que é aquilo que eles estão necessitando, mas nunca vão conseguir encontrar. Se dispõem a fazer isso, né? Esse sacrifício, mas estão buscando aonde? Em coisas vãs. E não vai conseguir de maneira nenhuma encontrar aquilo que está procurando para a sua vida. Eu tenho um colega também que trabalha comigo. Eu fiquei semana passada de castigo em São Paulo por 3 dias, né, porque a empresa que nós somos não recebeu a mercadoria. E conversando com esse rapaz, ele passou por um problema de câncer e ele, pela graça do Senhor, ele foi restabelecido, porque isso é graça de Deus, eu creio, né? E aí ele veio conversar comigo e falou: eu cumpri meu voto, né? Fiz lá a missa lá para Santo Seis e promovi isso e promovi aquilo. E eu conversei com ele e falei: Cacildo, você tem que agradecer a Deus, porque Deus é o que faz essas coisas nas nossas vidas. E o interessante é que a pessoa mesmo que se dispõe a fazer essas coisas, quando ele termina de contar, que a gente pergunta: mas aí, alcançou a bênção? Graças a Deus eu alcancei. Reconhecem que é Deus, mas ainda estão colocando a idolatria na frente, colocando pessoas, né, essas que dizem que são santas, eleitas pelos homens, mas que não podem velar pelas nossas almas. Porque nos textos aqui que nós lemos, a palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar, nos libertar, nos trazer a paz, nos trazer a salvação. Meus irmãos, quantas vezes nós temos exercido isso na nossa vida para as pessoas que ainda não têm a certeza da salvação? Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus incomodou meu coração, porque se nós que detemos essa verdade não falarmos, de que forma que as pessoas vão ter o conhecimento que esse é o caminho que vai trazer aquilo que as suas almas estão almejando? Muitas pessoas ainda vinculam isso somente na pessoa do pastor. Não, o pastor é que é responsável por isso, mas nós é que somos a igreja do Senhor. Não é o pastor que é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E a palavra de Deus nos fala, aqui no contexto, quando nós vemos aqui desse versículo que nós lemos, nós vemos quando Jesus conversa com Nicodemos e fala para ele: olha, para você chegar até a salvação é necessário você nascer de novo. E esse novo nascimento significa que você tem que deixar tudo aquilo que você fazia e começar a ter uma vida reta e santa diante do Senhor. Meus irmãos, eu fico imaginando, né, quando João relata aqui que nós devemos erguer Jesus Cristo para que ele seja visto, como Moisés fez naquela época no passado, lá no deserto, com a serpente. Lembra do texto? Que fala lá em Números. O Senhor falou para ele: olha, você faz uma serpente e coloque ela aí no alto, porque todo mundo que for ofendido pela serpente, que mirar nela, vai ter a cura.
E hoje nós temos que baixar, meus irmãos, essa bandeira de denominação e começar a levantar a bandeira de Cristo, exaltar o Senhor Jesus na nossa vida, para que as pessoas vejam a beleza de Cristo através de nós. Isso é necessário e compete a nós que somos cristãos. O desafio está aí. Minas ainda necessita de ter o conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus. E essa responsabilidade está imposta nas mãos de quem? Da igreja. E aqui ainda no contexto, quando nós vemos aqui, que ele fala que Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quantas vezes nós estamos fazendo o julgamento que o próprio Senhor Jesus não faria? A nossa responsabilidade é de semear a palavra do Senhor, porque Deus deu o seu Filho para morrer em favor de todos, da humanidade. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos dessa forma, para as pessoas que ainda não têm essa certeza da salvação, e para nós que já temos a certeza da salvação, a Bíblia nos orienta em alguns textos, né? E isso serve para que nós possamos aí reavivar a nossa memória, e as pessoas que ainda não têm essa certeza, que prestem muita atenção, porque isso é necessário. Quando o homem desobedeceu a Deus no Éden, houve o rompimento do homem entre o homem e Deus. E Jesus então veio para fazer essa ligação com ele. Por isso que Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para desfazer a obra do diabo. Portanto, o único caminho que pode levar o homem a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro meio. Somente por meio do Senhor Jesus é que o homem vai alcançar a salvação. Ele mesmo diz isso na sua palavra, nas suas escrituras. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus ministrou essa palavra, ele não falou, eu sou um dos caminhos, ou uma das verdades. Ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Não precisamos de procurar em outro lugar, porque nós não vamos conseguir ter a salvação, a paz para a nossa vida, se não for mediante da pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus veio para nós, para desfazer então a obra de Satanás, para poder resgatar o homem do pecado e trazer o homem novamente ao convívio do Senhor. Por isso Deus, pelo seu grande amor, deu o seu único Filho para nos redimir dos nossos pecados. Quando Jesus veio a este mundo, ele padeceu as mesmas necessidades do que nós, A palavra do Senhor nos fala em Isaías capítulo 53, versículo de 3 a 5 o seguinte: era desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e como um homem que não escondia o seu rosto, era desprezado e não fizemos caso algum deles. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós nos sepultamos por aflito e ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Então, o Senhor Jesus passou nessa terra e teve a mesma condição que hoje nós vivemos. E o ato que ele fez na cruz do Calvário é a garantia que as pessoas buscam em vão em outros lugares. O texto nos diz muito bem. Somente através da pessoa de Jesus é que nós vamos conseguir alcançar tudo isso que foi falado aqui, relatado pelo profeta Isaías, Ele também, através de Jesus, Deus através de Jesus, nós podemos alcançar a nossa vida eterna. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar o Senhor Jesus como Salvador nas nossas vidas. Mateus capítulo 10, 32 diz o seguinte: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que estás nos céus. 1 João capítulo 1, versículo 9: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, o primeiro passo para a pessoa ter a condição da vida eterna é aceitar o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não há outro caminho, outro meio. E quando nós fizemos isso, nós estamos então quebrando a nossa relação com o mundo e colocando a pessoa de Deus na nossa vida e começamos então a viver para o Senhor. O outro passo, fazer isso com fé. Porque Hebreus capítulo 1 fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas pessoas ainda, sabe, meus irmãos, têm a mesma atitude que Tomé. Para poder crer que Jesus é o Salvador e saber que Ele é Deus, precisa vê-lo pessoalmente. Quantas vezes nós pregamos e falamos do amor de Jesus para certas pessoas e eles falam assim: esse Jesus nunca fez nada por mim? Né? Hoje eu falava na minha classe aqui, que eu ministro aqui, né, que muitas pessoas ainda têm colocado na sua vida o amor pelo dinheiro, dizendo: eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. Né? Mas se não for pelo caminho da fé, né, porque nós não vimos e nós não contemplamos o Senhor, mas por meio da fé nós sabemos que Ele é o que é o único capaz de redimir as nossas vidas do pecado, resgatar da mão do diabo e trazer para o seio de Deus, para termos a vida eterna. Então é necessário que nós aproximamos do Senhor com fé, para que nós alcançamos essa bênção. Andar no Espírito é outra coisa também indispensável para aqueles que tomam essa decisão, né? Porque a palavra de Deus também nos diz que quando nós andamos em Espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne, mas nós começamos a viver uma nova vida, aonde que as coisas do Espírito começam a imperar em nós. Então nós abandonamos totalmente tudo aquilo que é a prática da carne, aquilo que Deus abomina, nós separamos da nossa vida e começamos então a viver, né, através do Espírito. A palavra de Deus nos fala que a carne, ela se opõe, um se opõe contra o outro, para que não façais os quereis, mas os que sois guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, mas eles estão resgatados pelo amor do Senhor Jesus. Quando nós abandonamos as obras da carne, meus irmãos, nós começamos então a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Aqueles também que andam em espírito, eles não são condenados. A palavra do Senhor que fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida e que nós confessamos a Deus com Jesus como único e suficiente Salvador, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. A partir do momento que você toma essa decisão, que você começa a fazer aquilo que é a vontade do Senhor, nenhuma condenação mais há de ser imposta na sua vida. Porque você, a partir desse momento, está fazendo parte do reino de Deus. O Senhor Jesus toma para si a sua vida e começa a dizer para o diabo: agora aqui você não mexe mais porque me pertence. Até nós reconhecemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós andamos, né, e vivemos para poder cumprir somente a vontade da carne, a vontade do diabo. Mas quando nós tomamos a decisão em andar pelo Senhor, a nossa carne é morta. O Espírito que Deus nos deu nos vivifica a cada dia através da nossa santificação, e nós temos então condição de chegar a Deus. Antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos como criaturas de Deus. Mas depois das pessoas que nós passamos a aceitar e aceitamos a Cristo, nós então somos chamados filhos de Deus. Então muitas pessoas ainda pensam, né, que todos são filhos de Deus. Já ouviram aquela expressão que muitas pessoas falam assim: não, todas as religiões levam a Deus. Toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Mas isso é mais uma invenção, né, de Satanás para poder confundir a cabeça das pessoas. Porque antes somos criaturas. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 12, João capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esta é a verdade que nós devemos pregar. A partir do momento que a pessoa toma essa decisão, ele começa então a se ingressar e fazer parte da família de Deus, que até então não fazia. Quando Cristo, né, agora com Cristo, nós passamos a andar sempre também em novidade de vida. Precisamos trabalhar a cada dia a nossa santificação.
Isso tem sido um ponto, meus irmãos, que infelizmente tem sido esquecido, às vezes na vida de muitos. Porque a santificação é o único caminho que vai fazer com que nós vejamos o Senhor. Não existe outro meio de nós alcançarmos, né, a salvação, depois de nós aceitarmos o Senhor Jesus, se nós não trabalharmos a nossa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a busca que nós temos que fazer a cada dia, para nós mortificarmos todo o desejo da carne que impera ainda sobre nós, porque nós somos pecadores. E se nós não fizermos isso, procurarmos a cada dia trabalhar a nossa santificação, colocar a nossa vida a cada dia diante do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, esse mesmo texto diz que a raiz da amargura poderá brotar novamente, e não vai só contaminar nós, mas vai contaminar a todos que estão em nossa volta. Então é necessário que a cada dia nós estejamos também trabalhando a nossa santificação, para que nós possamos chegar, como diz a palavra de Deus, né, a varão perfeito, para podermos receber a salvação em Cristo Jesus. Com certeza, meus irmãos e amigos, quando nós tomamos essa decisão, nós teremos tribulações, porque o diabo não quer perder ninguém, né? Mas o Senhor Jesus mesmo nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a outra palavra também que nos encoraja muito nisso, a palavra do Senhor nos fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós não precisamos de ter essa preocupação e nem ficar temerosos com aquilo que possa nos acontecer, ou que o diabo possa tentar colocar em nossa vida, porque nós vamos receber, com certeza, todo o aval de Deus para que nós possamos trilhar e suportar todas essas tentações. As tribulações, elas vêm na nossa vida, mas nós precisamos ser fiel ao Senhor, né, para ao final recebermos então a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa, às vezes, o que nós estamos passando. Às vezes a dificuldade vem na nossa vida e muitas pessoas, né, às vezes até pensam em desistir da caminhada com Deus. E quando nós tomamos essa decisão, nós estamos crucificando a Cristo de novo na nossa vida, porque nós vamos ser vencidos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 23, 24 e 25 fala assim: que aqueles que receberam a palavra do Evangelho e voltam de novo a praticar as coisas que praticavam, melhor foram nunca ter conhecido do que conhecer e abandonar, né, a palavra da salvação. Então nós temos que estar cientes que quando nós passamos por tribulações, nós temos um Deus, temos o Senhor que está sempre pronto a nos ajudar, e de maneira nenhuma Ele vai deixar que nós sejamos vencidos, porque a vitória já foi nos garantida através da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, para terminar aqui a minha palavra, eu quero dizer o seguinte: quando o homem percebe e reconhece que ele é o pecador e aceita a obra expiatória de Jesus na sua vida, né, aquilo que Cristo fez na cruz, ele está retribuindo a Deus o amor que ele teve em dar o seu Filho em nosso favor. Porque quando nós fazemos isso, o que nós estamos dizendo? Deus, o diabo está derrotado e o Senhor é vencedor. Então nós estamos devolvendo a Deus parte desse amor que Ele deu para nós através do seu Filho, para que nós tivéssemos a vida eterna, né? Dizendo a Deus: olha, Senhor, eu venci o mal, a minha vida agora é totalmente do Senhor, porque eu fui criado simplesmente e somente para o louvor e adoração do seu nome. Que nós possamos, irmãos, pensar nisso. A cada dia, né, nós possamos estar sempre com esse desejo de estar falando desse amor que o Senhor teve por nós em dar o seu Filho, né, em resgate das nossas vidas.
Porque todo aquele que está em Cristo, ele não mais anda nas trevas, mas ele começa então a andar na luz de Jesus. E aonde há luz, as trevas não podem existir. O pastor hoje, pela manhã, falou aqui que alguns médicos falaram assim, mas será que o templo ali não vai ficar pequeno? Parece que vai ficar pequeno. Mas o pastor disse que se trabalharmos, com certeza daqui a algum tempo nós teremos condições, ao encher o templo, de fazer um 3 vezes maior do que esse. E aí, isso só vai acontecer quando cada um de nós nos dispusermos a pregar esse amor que foi dado por Deus, que é Jesus Cristo, para o resgate dessas almas que ainda estão nas mãos do diabo, sofrendo, padecendo, mas o Senhor tem a condição de dar todo livramento, tirar tudo aquilo que está acontecendo de ruim na vida e trazer a pessoa para o reino do Senhor, para o braço do Pai, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Que nós possamos ter essa consciência e que nós não venhamos, meus irmãos, perder tempo. Nós devemos falar desse amor a tempo e fora de tempo, porque a Bíblia fala que nós devemos trabalhar porque o tempo, nós temos que remir o tempo a divulgar o nome de Cristo. Que nós possamos ser um missionário em potencial, aonde quer que nós estivermos. E você que ainda não tem certeza da sua salvação, que você possa estar pensando nessa noite, nessa palavra. Aceita aquilo que Deus fez por você, dando por amor o seu filho, para morrer em seu lugar, para que você tivesse a condição de estar herdando a vida eterna. Deus nos abençoe. Amém.